Mais uma vez o Copom se reúne para decidir a taxa Selic mais uma vez. E dessa vez ela foi reduzida em 0,5%, de 13,75% para 13,25% ao ano. E neste vídeo eu vou estar te mostrando 6 fundos imobiliários para investir com essa baixa que vem acontecendo e a inflação vem se estabilizando. Fica nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês esses 6 fundos imobiliários. Esse vídeo não se trata de nenhuma compra ou venda de ativos, é simplesmente alguns fundos que eu venho estudando e alguns fundos que eu acho interessante para aproveitar com essa baixa da taxa Selic. Esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações aí, deixa seu like aí para ajudar o canal e assim o YouTube entender que esse vídeo é relevante e recomenda para mais pessoas. Então vai sentando o dedo aí no like e vamos lá para o conteúdo. E mostrando para você aqui a evolução do comportamento do IFIX versus taxa Selic. Aqui nesse gráfico você vê aqui que essa linha aqui azul é a Selic e essa linha amarela aqui é o IFIX. Para você que não sabe, o IFIX é o que mede o desempenho dos fundos imobiliários. E você olha aqui que em 2011 você vê aqui que a taxa Selic estava alta e como ciclo ela caiu. E você vê aqui nessa setinha vermelha aqui, a taxa Selic volta a subir de novo. E você vê aqui lá para 2017 a taxa Selic volta a recuar de novo, ela cai e você vê aqui que o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, sobe gradativamente. E você vê aqui que em 2020 a taxa Selic chegou a 2% e lá para 2021 subindo você vê que ela começou a subir de novo e exatamente agora em 2023 nós estamos nesse exato ponto, como se esperado, exatamente como 2012, como 2017 a taxa Selic despencou e o IFIX deu uma guinada para cima. Alguns especialistas indicam que a taxa Selic até o final de 2023 ela chegue a 12% e que lá para 2024 o esperado é até 9%. Então, para você que investe em fundos imobiliários e ações, há tempo de comprar fundos bons e ações excelentes, sabendo que taxa Selic ainda ela vai ficar estabilizada mais um pouco, entre 12%, entre 9%, e exatamente nesse tempo algumas pessoas elas saem da renda fixa e migram para a renda variável. E sabemos que quando a taxa Selic estava alta, a gente que investe é a melhor oportunidade de se comprar ativos bons e ativos descontados. E exatamente as pessoas fazem como um efeito manada, que alguns começam a migrar para a renda fixa quando a taxa Selic está alta e saem da renda variável, e quando a taxa Selic cai, as pessoas saem da renda fixa e vai para a renda variável e acaba comprando quando a taxa de juro cai e estabiliza a inflação. Aí é a hora que eles vão querer migrar e simplesmente pagar ativos caros. Muitos fundos imobiliários que já começam a se recuperar e começam seu preço, o valor patrimonial sobe e essas pessoas acabam pagando caro nesses investimentos. E analisando aqui o comportamento dos fundos diante dos cortes, você vê aqui que como funcionou o ciclo. Aqui em agosto de 2011, a taxa Selic estava em 12%. Uma variação de menos 4,75. Era quando o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, estava em 1.089 pontos. Aí você vê aqui que no fim do ciclo, que foi outubro de 2012, que foi o fim do ciclo, ela estava em 7,25%, enquanto o IFIX estava batendo seus 1.537 pontos, uma variação de 41%. Fazendo uma busca aqui no Google, aqui ele dá exatamente 1.516 pontos, que foi em 2012. Você pode ver aqui que exponencialmente vem subindo gradativamente esse gráfico, e hoje o IFIX bate exatamente nesse dia que eu estou gravando a 3.200 pontos. Então, para quem começou a investir aqui em 2011, enquanto o IFIX estava 1.089, hoje teria praticamente 2.000 pontos a mais. Teria um ganho de 1.696 mil pontos, uma porcentagem de 111,82% desse período. Teria ganhado uma grana boa demais. E agora eu vou estar te mostrando os 6 fundos imobiliários. Vamos lá para o meu computador, eu vou estar mostrando para vocês. E o primeiro fundo imobiliário é o BRCO11, que é um fundo logístico de tijolo
Hoje ele está sendo cotado a 125,39. Um dividend yield que foi entregue nesses 12 meses de 7,24. O seu PVP hoje está com 1,04. Tem uma liquidez de 3,40 milhões por dia. E teve uma valorização de 37,60%. Esse é um fundo imobiliário de galpões logísticos e o seu valor patrimonial 1,77 bilhão. Seu último rendimento foi 0,87 por cota. E olhando aqui os dividendos do BRCO11, você vê aqui como um reloginho ele vem pagando na média dos 57, 60, 77 e seu último rendimento foi 0,87 por cotas. E o segundo fundo imobiliário que eu coloquei nessa lista aqui é o HGRU11. HGRU11 é um fundo de renda urbana. Esse fundo imobiliário ele investe em shoppings, supermercados, varejos, prédios comerciais. É um fundo do segmento de tijolo. Hoje esse fundo está sendo cotado a 129,66. Seu dividend yield nesses 12 meses foi 9,10%. Está com PVP 1,05, está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Uma liquidez de 4,30 milhões por dia e teve uma valorização nesses últimos 12 meses de 20,25%. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos nesse fundo imobiliário, hoje você teria um total de 1.883,38. Ele também vem entregando seus dividendos entre 68, 70, alguns meses aqui ele paga um pouquinho mais. E a lista de imóveis de fundo imobiliário em São Paulo ele tem 56, no Paraná ele tem 18, em Minas ele tem 10, no Rio Grande do Norte 1, Paraíba 1, Santa Catarina 1, Rio de Janeiro 1 e na Bahia 1. Um fundo bem diversificado. E o outro fundo imobiliário que eu coloquei nessa lista é o BTLG11. BTLG11 é um fundo imobiliário logístico também, um fundo imobiliário de tijolo. Sua cotação hoje está entre 102 e 77. Entregou um dividend yield nesses 12 meses de 8,64. Seu PVP está sendo negociado a 1,05, negociado acima do seu valor patrimonial. Tem uma liquidez de 7,60 milhões por dia e teve uma valorização nesses últimos 12 meses de 14%. E você vê que a cotação dele, como ele vem crescendo, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 2.119,27. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário tipo gestão ativa, está com uma vacância de 2%, seu valor patrimonial é de 2,08 bilhão, seu último rendimento foi 0,76 centavos. E você vê aqui que ele vem crescendo bastante com seus dividendos. Você vê aqui que em 2001 ele começou a pagar 70 centavos e como um reloginho também ele vem pagando uma faixa de 70 a 80 centavos. E o quarto fundo imobiliário que eu vou mostrar para você nessa lista é o KNCR11. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de papel, é um CRI, sua cotação hoje está em 98,50. Entregou um dividend yield nesses 12 meses de 14,04, acima da taxa Selic que bateu nesses 12 meses a 13,75. Seu PVP está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,98. Interessante que alguns investidores falam que gostam de investir em fundos imobiliários de papéis com PVP abaixo de 0,98. Eu concordo, eu também gosto de comprar fundos imobiliários de papel abaixo do seu valor patrimonial. Tem uma liquidez diária de 14,70 milhão e teve uma valorização de 11,84 nesses últimos 12 meses. E o quinto fundo imobiliário que eu coloquei nessa lista é o HGCR11. Esse é um fundo imobiliário de recebíveis também, um fundo de papel. Esse fundo hoje ele está sendo cotado a 107,20. Teve uma entrega nesses 12 meses de 13,33%. Seu PVP está 1,04 acima do seu valor patrimonial. Tem uma liquidez diária de 4,10 milhão. E teve uma valorização nesses 12 meses de 19,24%. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás,
esse fundo imobiliário hoje teria te rendido R$ 1.646,10. Como eu disse para você, ele é um fundo imobiliário de papel, de títulos de valores imobiliários. Seu tipo de gestão é gestão ativa, seu valor patrimonial é de 1,60 bilhão, seu último rendimento foi de 1,10. Ele vem entregando um rendimento bem atrativo e, como os outros, ele vem como um reloginho, entregando seus dividendos mensalmente. Aqui para 2000 e 2021 ele deu uma quedinha, mas aqui em 2021 para cima ele já começou a dar uma recuperada excelente. Você vê aqui que ele vem entregando certinho como um relógio. E o último fundo imobiliário que eu coloquei nessa lista para você é o VISC11. VISC11 é um fundo de shopping, um fundo imobiliário bem diversificado, mais de 20 shoppings espalhados pelo Brasil. E olhando aqui, a sua cotação hoje está 120,10, teve uma entrega de 7,98% nesses últimos 12 meses. Seu PVP está acima do seu valor patrimonial, 1,04, e tem uma liquidez diária de 4,60 milhões por dia. Teve uma valorização nesses últimos 12 meses de 26,99%. Seu tipo de gestão é gestão ativa, seu valor patrimonial está em 2,14 bilhões, seu último rendimento foi 0,85 centavo por cotas. E olhando aqui os dividendos, você vê que ele vem entregando 60, aqui decorrente o acontecimento da pandemia, o shopping sofreu, alguns shoppings ficaram fechados e teve uma queda aqui, mas você vê aqui que 2021 para cima ele começa a dar uma recuperada. E você vê aqui que ele já começa a entregar seus 70, 72 e ele vem se recuperando a cada dia. E você vê aqui a lista de imóveis que o VISC11 tem. Ele tem shopping espalhado no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco. E você vê aqui que ele tem no Rio de Janeiro 4 shoppings, em São Paulo 4, no Ceará 2, Santa Catarina ele tem 2, Rondônia ele tem 1, Mato Grosso 1, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, um fundo imobiliário bem diversificado. E esses foram os fundos imobiliários que eu coloquei nessa lista. Isso não é nenhuma recomendação de compra, é simplesmente para você pegar, estudar esse fundo imobiliário, para ver se ele serve para sua carteira de investimento. E esses 6 fundos imobiliários estão sendo recomendados por alguns especialistas em investimentos, para que na queda dessa taxa você consiga alavancar, você consegue ter um lucro com essa baixa na taxa Selic, e mesmo que caia, que não sofra muito com essa queda, você consiga ganhar uma grana com isso. E você vê aí que nessa lista tem 2 fundos imobiliários de papel. Alguns investidores não gostam de investir em fundos de papel, alguns estão falando que não vão investir, que não compensa, porque conforme a taxa cai, a taxa de juros cai, alguns fundos de papel começam a entregar menos e muitas pessoas vendem esses fundos imobiliários. Mas aqui te mostrando essa lista, você viu que nessa lista entrou 2 fundos imobiliários de papéis, então você pode ainda estar investindo em alguns fundos de papéis. E claro, com certeza os fundos imobiliários de tijolos, eles tendem a valorizar mais com essa queda da Selic, porque além de você ganhar dividendos, você ganha na valorização do patrimônio do fundo. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero ter ajudado você em algo. Para você que ficou até o final desse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!